Posso colocar no ar? Pode, eu acho que está gravando já, né? Eu coloquei a gravar para ficar com o vídeo, mas eu posso colocar no ar, então. Tá. Tá, ok. Então, boa sorte aí para a gente. A gente está fazendo mais um momento, né, de vida democrática, que é de conversar sobre assuntos importantes, né? E está aberto também para novas ideias, né? A Sabrina fez muitos elogios a todas vocês, então eu também estou super curiosa, assim, muito legal. Acho que já estamos no ar. Eu vou só verificar lá no Face. Estamos ao vivo. Então, tá, tu já colocou no grupo, Sabrina, lá do fórum? Também, né? É interessante. Então, a gente pode começar, meninas? Podemos? Tranquilo? O trabalho das meninas a gente já tem acompanhado, então a gente está bem feliz. Bom, boa noite, então, a todos, todas e todes, né, nessa noite. Mais um encontro do Fórum, um encontro aberto hoje para discutir algumas questões que têm nos movimentado, nos impulsionado na busca da educação, principalmente da educação infantil, como uma das nossas lutas e do trabalho que tem fomentado, tem alimentado, né, esse grupo que é do Brasil, né, o Fórum do Rio Grande do Sul está conectado ao movimento de interfóruns do Brasil, com representação de todos os estados, num movimento de união, vou aqui Paulo Freire, creio, porque quando ele diz que é preciso ter esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, mas no sentido de buscar as lutas, as condições que nos cabem, porque nós assumimos essa bandeira de ser a voz e a vez das crianças. Nesse movimento, junto com a legislação que é pertinente da educação, principalmente da educação infantil, nós temos demandado algumas lutas e algumas questões, como educação básica de qualidade, comprometida com as crianças, pela força da lei, e também entendendo que as crianças brasileiras elas estão de 0 a 12 anos de idade, né? E todas elas merecem ter voz e respeito. Então, este fórum hoje vai tratar de alguns assuntos voltados a essa educação de qualidade, a essa defesa. Então, agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, estamos acolhendo a todos nessa dimensão de encontro, de conexão, um com o outro, colocando se colocando à disposição do outro para ajuda e para acolhimento. Ok? Boa noite, então, mais uma vez. Eu vou chamar a Ariete, a Maria Verônica, né? Maria Verônica, para que ela está de longe já, né, Maria Verônica? A gente já está com saudade. Ainda em Porto Alegre. Ah, você está em Porto Alegre ainda? Ah, não foi ainda. Ainda Mas em que Porto bom. Alegre. Ah, que bom. Bom te ver também, tá? Um abraço. Ok. Bom, boa noite a todas, né? Meu nome é Maria Verônica Dariva, tenho cabelo comprido, uso óculos, né? Enfim, só para me apresentar para o povo aí como é que eu sou. Faço parte do colegiado do Fórum Gaúcho de Educação Infantil desde a sua criação, em 1999. Bom, vamos lá. Cabe a mim o tema de falar um pouco da participação do FIGEI na reunião de discussão em relação à repartição do ICMS do Estado para os municípios. Tá?
O ICMS é um direito constitucional, de acordo com a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tá? De repartir com os municípios, né, de forma equânime, levando em conta uma série de itens. Tá? Entra agora nessa repartição a questão do critério da educação, que não existia antes. Tá? Existia uma série de outros itens, mas o critério educação não. O objetivo, de acordo com o governador, tá, seria levar em acordo, né, a questão da lei, da emenda constitucional 108, que é do Fundeb permanente, tá, acertando as questões dos percentuais e entrando isso como critério também na repartição desses recursos públicos. Aí o governo do estado resolveu importar do Ceará uma metodologia já aplicada naquele estado, tá? Levando em consideração os índices do IDEB, tá? Para fazer essa repartição dos recursos públicos. Bom, isso já existe há uns 10 anos no estado do Ceará, nem por isso melhorou as questões do IDEB naquele estado. Tá? Então, é assim, de acordo com essa reunião que a gente participou, tá? E teve um representante da Secretaria da Fazenda, e que diz o seguinte, tá? Já que o critério da educação entra, ninguém é contra que o critério da educação entre, tá? Mas esse projeto apresentado pelo governador, que se chama Avançar na Educação, tá? Que cria esse critério de repartição do ICMS, tá? Ele não vai trazer recursos novos, e sim vai fazer uma distribuição que não será equânime, tá? Premiando os municípios que conseguirem avançar no IDEB, tá? Melhorar o seu IDEB, e prejudicando os municípios que não têm condições de avançar no IDEB. Tá? Então, não é uma repartição equânime como deve ser, tá? Para que todos os municípios possam avançar na melhoria da qualidade da educação. Se houvesse um incremento de recursos para a educação, ok, mas não vai haver. Os recursos são aqueles que o município já tem por direito receber. Tá? Então, é isso que a gente tem que ficar atento, tá? Nesse critério não será considerada a educação infantil, porque, segundo o pessoal lá da Fazenda, diz que é impossível avaliar a educação infantil. Tá? E eu contestei, disse que não, a educação infantil pode ser avaliada assim, não é a avaliação da criança, mas a avaliação da educação, da oferta, enfim, todas essas outras questões. Fiz questão de deixar isso registrado no chat para que o pessoal lá do gabinete da Sofia pudesse depois reunir e fazer os argumentos. Bom, já que o meu tempo é curto, tá, eu vou dizer o seguinte: tiramos, então, como uma proposição de chamar uma audiência pública, onde a gente chamaria o Ministério Público, chamaríamos... ai, meu Deus do céu, lá o pessoal que faz o controle, tá? E chamaríamos, enfim, outros municípios, a Undime, porque todo mundo é contra, porque vai prejudicar aquele município que investiu mais na educação infantil, que é a atribuição do município à educação infantil. Se a educação infantil não vai entrar nesse critério da repartição, então o município é prejudicado. Aquele que trabalhou, que investiu, é prejudicado. Tá? E uma coisa que nos leva a entender, para que o município possa receber mais recursos, ele iria municipalizar o ensino fundamental, para poder aumentar esses critérios de atendimento, porque entra a questão do atendimento, o número de crianças, entra todos uns itens, tá? De que
como está hoje no critério em que o município é o responsável pela educação infantil, não só, mas pela educação infantil, seria o prejudicado. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ficar alertas. Vai haver uma audiência pública, não é essa que eu falei no início, tá? Vai haver uma audiência pública, tá? Onde vai entrar o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o pessoal, enfim, para a gente poder discutir melhor essa questão, tá? Então, seria isso que eu queria trazer, e quando houver uma nova audiência pública, eu vou informar, ok? Bom, agora eu chamo, então, a Ariete para dar continuidade ao nosso encontro de hoje à noite. Obrigada, muito importante, Verônica, esse relato que tu fizeste. E eu trago, então, a questão que a educação domiciliar não será regulamentada no Rio Grande do Sul. Então, boa tarde, eu sou Ariete Brúcios, aqui do Fórum Gaúcho de Educação Infantil, também participo do fórum da minha região, o FORPEI, que inclusive amanhã vai fazer uma atividade, que é uma discussão sobre as infâncias, trazendo a questão das crianças abrigadas, do financiamento e do acesso à educação infantil. E também é uma reunião que será transmitida pelo Fórum Gaúcho, pelo Facebook do Fórum Gaúcho e pelo nosso Facebook do FORPEI. Bom, então, eu represento também aqui no Rio Grande do Sul o comitê diretivo do Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. O veto do governador ao PL 170 de 2019, que tem por objetivo regulamentar a educação domiciliar no nosso estado, foi mantido. Tá? E, portanto, todas e todos nós que participamos ativamente, junto com outros movimentos e entidades, na luta contra esta regulamentação, temos esta boa notícia para comemorar. Perguntada por colegas de outros estados sobre como havíamos conseguido essa vitória contra o homeschooling, eu pensei, né? Pensei e disse que todos se uniram em torno da questão, discutindo, aprendendo e tomando posição de forma coletiva. E eu penso que esse episódio, eu espero que esse episódio de vitória nos ajude a nos preparar cada vez mais para juntos e juntas trazermos unidade e força para as nossas lutas. O segundo ponto que eu trago é que municípios, o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil e todos os estados e Porto Alegre fez também, deu bastante ênfase a um movimento contrário à adesão de cartilhas e apostilamentos na educação infantil há uns 2 meses atrás. Bom, a maioria dos municípios, felizmente, grande parte dos municípios brasileiros, conseguiu, então, fazer a façanha de recusar estes livros. Mas muitos municípios não conseguiram. E esses livros estão chegando. Então, são livros para as crianças, chamadas de cartilhas, ou livros de apoio ao professor, enfim. O que o movimento, então, tem pensado e como a gente pode pensar sobre isso? Eu estou numa cidade, o que eu faço? Eu choro? O que eu faço agora? Né? Então, o que a gente tem falado enquanto movimento é um pouco o que a gente falou antes, Fabiane, antes de começar aqui a gravação, que é desse empoderamento, né? Da gente, então, olhar com criticidade para o que está acontecendo no nosso município, na nossa escola, e avaliar, ir avaliando, né? Por exemplo, quanto tempo eu dedico para as minhas crianças, com atividades, com brincadeiras com argila? Eu brinco toda semana com argila? Ah, não, argila é muito difícil, é muito complicado, dá muita sujeira. Quanto tempo eu dedico para cantar? Ah, todos os dias, pelo menos 10 minutos, tá? Quanto tempo eu dedico, quanto tempo a gente dedica para brincar no espaço ao ar livre? Comecem a pensar nisso e depois comecem a pensar quanto tempo vocês vão se dedicar usando a cartilha. Porque vocês vão ver que o tempo passa assim, ó, é 10 minutos para cantar, argila é uma vez na semana, quando a professora é muito excelente, porque senão é uma vez por mês. Brincar do lado de fora, às vezes não acontece, mas vocês vão ver que a presença da cartilha, às vezes, ela acaba sendo um imperativo para a gente
Não, mas tem que arrumar um tempo, tem que usar, e fica 30, fica 40 minutos a criança sentadinha, né? Fazendo alguma coisa que não é o que a gente vem discutindo e propondo. Então, a gente lembra, né, que o nosso movimento tem como objetivo discutir, analisar a conjuntura educacional da nossa comunidade, né, e se posicionar, né? E lembrar que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil orientam que não compete à educação infantil alfabetizar as crianças, mas sim apresentar-lhes o patrimônio cultural da humanidade, do qual faz parte a cultura escrita, com vistas não a alfabetizar as crianças, mas sim ao seu desenvolvimento integral, né? E isso se faz muito pela apresentação de literatura para as crianças, e não com cartilhas e livros de exercícios. Então, com isso, né, eu faço esse apelo, assim, para a gente ficar ligado nisso, né? Não pensar assim, a nossa escola não conseguiu. Sim, às vezes a gente não consegue mesmo. A gente não vence todas as lutas, não vence todas as batalhas. Mas para quem está recebendo os livros, seja crítico, vai avaliando. Daqui a pouquinho isso pode servir até para uma pesquisa, né? Quanto que pode transformar para o mal uma prática pedagógica com a presença de cartilhas numa escola, né? Então, é isso. Com isso, então, eu passo agora a palavra para Sabrina Garcês, diretora da EMEI Velasquez, de Miguel Velasquez, né? Sabrina de Porto Alegre, depois me corrige o nome, diz o nome certo, que vai, então, apresentar as nossas convidadas e vai fazer a mediação aqui da nossa reunião. Muito obrigada. Boa noite a todas, todos, a todos. Eu estou acompanhada por uma aluna da escola, que é filha de uma colega, e quis entrar para dar tchau, então veio para o colo já direto. Mas é isso, né? Educação infantil é esse acolhimento, esse abraço, esse carinho o tempo todo. E a gente tem que saber entender a necessidade de cada um. Eu estou muito feliz por reunir um timaço da nossa rede municipal, né? Parceiras de longa data, de muitos anos de trabalho em conjunto, em diferentes espaços, em diferentes momentos, né? Que fazem essa rede acontecer todos os dias, né? No chão ali da prática, do nosso trabalho diário. E que só vem aqui para somar, né? E poder compartilhar, então, um pouco do processo que está sendo a construção desse novo cenário da educação infantil municipal de Porto Alegre, quais são as possibilidades e os limites que essa construção tem, que esse processo passou no decorrer, então, desses últimos 3 a 4 meses. Né? E aí eu quero, então, apresentar de antemão todas as convidadas, e aí logo após eu vou iniciar passando a palavra para a Fernanda. Então, assim, hoje nós temos a Fernanda Maia Guimarães, que é a coordenação pedagógica da educação infantil da rede municipal de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Educação, a Fabiane Pavani, nossa presidenta do Conselho Municipal de Educação, e as coordenações pedagógicas, a Cláudia Amaral dos Santos Lampreste, coordenadora pedagógica da EMEI Mamãe Coruja, a Raquel do Porciúncio Labisco, coordenadora pedagógica da EMEI da Vila Parque dos Maias 2, e a Cíntia Voz Monteiro, coordenadora pedagógica da EMEI Vale Verde, né? Cada uma representa uma região da cidade, né? Regiões leste, norte, né? E Partenon. Sabrina, desculpa interromper, fui avisada que parece que o som da transmissão pelo Fórum Gaúcho tá fraco. Dá uma olhadinha, por gentileza. Obrigada. Não deveria. Então, assim, acho que de imediato eu passo a palavra para a Fernanda Maia, que é a nossa representante, então, da Secretaria Municipal de Educação, para que ela apresente, então, um pouco desse processo a partir do olhar da Secretaria, né, que foi quem desencadeou e propôs, então, esse trabalho. Obrigada, então, Sabrina. Boa noite a todas e a todos que nos assistem, né? Boa noite às colegas que estão aqui participando. Uma alegria, né, tê-las aqui neste encontro. Então, como o nosso tempinho é curtinho, para todas terem oportunidade de falar e contar um pouco desse processo que a gente vem vivendo, eu queria iniciar contando um pouquinho dessa contextualização, né?
Não sei se todos sabem, como aqui a gente está para todo o estado, né? Porto Alegre não participou das discussões da BNCC, né? Então, é ainda um desafio essa implementação do referencial curricular, desse olhar, né, para as nossas práticas, a partir, então, dessa publicação, né, da BNCC. Dado este fato, com uma nova gestão, surge, então, neste plano dessa gestão, essa necessidade urgente, né, de colocar, então, na rua um documento, uma proposta pedagógica que olhasse, né, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental e que trouxesse essas questões da BNCC. É um processo que ainda está acontecendo, né, e nós iniciamos, então, por partes, né, como eu digo, a gente ainda vai olhar para o referencial curricular, mas iniciamos, então, com esse cenário que a gente chamou de cenário Tempos, que é para olhar as questões estruturantes da escola para as infâncias. Eu vou primeiro contar um pouquinho como foi esse cronograma, essa organização, e depois vou entrar mais na questão de como que foi essas discussões e o que a gente discutiu, tá? Então, ele inicia mesmo em julho, final de julho, a gente tem, então, a jornada pedagógica, né, uma parada que foi planejada no calendário. Tanto as escolas tiveram o momento delas, quanto tiveram momentos com a secretaria, e nesse momento com a secretaria, então, a gente apresentou esse cronograma de como seria essa construção, esses grupos de trabalho, para a gente pensar a proposta pedagógica. Em seguida, no início de agosto, a gente começou os encontros. E a organização, então, inicial, a ideia inicial era que a gente tivesse um encontro geral com todas as coordenadoras pedagógicas das escolas municipais de educação infantil. Depois que a gente tivesse 2 encontros com as regiões, né, daí separando em subgrupos por região para trabalhar com grupos menores, e que depois a gente tivesse um 4º encontro que reuniria todas as coordenações, de novo, das escolas municipais de educação infantil. Então, iniciou-se o processo. Iniciou o processo do fundamental também. Nós, num primeiro momento, não pensamos em trazer os supervisores do fundamental que trabalham, que atendem a educação infantil, porque a gente entendeu que eles iam estar envolvidos com a proposta do ensino fundamental. Mas, para nossa surpresa, né, feliz surpresa, os colegas, então, que trabalham no ensino fundamental quiseram também participar das discussões da educação infantil, e a gente foi acolhendo eles à medida que eles foram manifestando interesse de participar. E nisso também foi surgindo uma necessidade, né, durante os encontros, os colegas foram trazendo uma necessidade de uma ampliação de encontros, de uma ampliação no cronograma, para que a gente pudesse ter mais subsídios, que as discussões fossem mais efetivas, para a gente ter um material bem construído. Então, o nosso cronograma foi modificado a partir, né, das contribuições dos colegas, e a gente, então, fez o primeiro encontro com todas as coordenações e algumas supervisões que já estavam. Depois, a gente fez 4 encontros, né, com as regionais, com as 4 regiões de Porto Alegre, Norte, Sul, Leste e Oeste, assim que a gente divide. No meio desses 4 encontros, teve uma parada que a gente chamou de dia D, para que os coordenadores e supervisores levassem para as escolas o que a gente estava discutindo, que estava trabalhando, que estava construindo, dividisse com os colegas que estavam nas escolas e trouxessem sistematizações das discussões nas escolas nos próximos encontros, para que a gente garantisse, então, a participação de toda a rede nessa construção. Assim, então, a gente foi vivendo esse processo. E foi vivendo uma nova organização, diferente do que a gente tinha previsto no início. E isso levou o mês de agosto, o mês de setembro, né? E depois a gente voltou, então, para a reunião com todos, né, final. Importante salientar que quando a gente fazia com todos os coordenadores e supervisores, a gente fazia de forma online. E as nossas reuniões por região, a gente fez de forma presencial, tanto na SMED quanto nas escolas. Também foi uma oportunidade dos coordenadores e supervisores conhecerem outros espaços, outras realidades, né, e visitarem as escolas dos colegas. Dito isso, então, entrando mais na parte que não é do cronograma, ele parte, assim, a SMED lança um estímulo que é um cenário da SMED, para a gente pensar.
como a educação infantil não tem componente curricular, nós pensamos que a discussão da educação infantil teria que se dar a respeito dos tempos que a criança passa numa jornada na escola, né? A gente teria que ver essa estrutura que tem da organização da rotina e da jornada para a gente pensar na qualificação desses tempos, né? E aí eu aproveito o link da Ariete, que trouxe a questão da discussão do PNLD, né? Que ela falava no tempo, justamente isso, né? Qual a qualidade desse tempo? Quanto tempo a gente precisa para quanta coisa? O que precisa estar registrado? Essa era a nossa preocupação. Então, a equipe técnica da secretaria montou um cenário inicial e apresentou para os colegas. Em cima desse cenário, foi se desdobrando vários outros cenários, várias discussões que foram sendo acolhidas. A ideia era ter alguns cenários para colocar em votação pela rede. Mas, no final, então, a gente chegou num consenso que tinha tanta potência nas regiões que o melhor seria, né, o grupo trouxe, os GTs trouxeram, que seria melhor que a gente juntasse esses cenários, o que tinha de melhor de cada cenário, e a gente tivesse um cenário muito potente da rede como um todo. Durante esse processo, a gente construiu grupos de WhatsApp, e a gente trocava informações nos grupos, um grupo por região, né? A gente chegou nesse acordo também, e no final, a gente chegou, né, com esse acordo de sistematizar toda a potência de todos os cenários das regiões num só, a gente chegou num outro GT, que a gente chamou de GT de sistematização. E aí temos aqui as representantes, né, de cada região que foram as referências nesse GT de sistematização. A Cláudia, a Raquel, a Cíntia e a Ana, que eu acho que não conseguiu estar conosco hoje também. Foram as pessoas que trabalharam diretamente conosco para a gente fechar esse documento e deixar ele redondinho. Outra questão importante que eu acho que a gente tem que destacar aqui é que surgiu muito as questões de ERER, né? Nas nossas discussões, se era o lugar, se não era o lugar, foi algo que foi muito debatido. E a gente trouxe duas colegas também, referências, né, que trabalham com as questões étnico-raciais, para a gente pensar também como que isso ficaria. Então, além dessas 4 coordenadoras, a gente trouxe ainda outras, uma supervisora e uma coordenadora, para a gente pensar essas questões, né? Então, nesse processo, pensando toda essa caminhada e a questão de ser um cenário único da rede, muito potente, chegou-se à conclusão que não teria nem que ter uma validação, nem que teria, não vai votar um cenário que é único, né? Quero ou não quero. E que não precisaria ter uma validação, porque todos participaram desse processo. A todo momento, as referências dos GTs, elas voltavam para a sua região, levavam para as outras coordenadoras e faziam essa troca, né, e esse meio de campo entre as escolas, as coordenações e a secretaria. Então, nós chegamos num consenso que não precisaria, então, ter essa validação. Assim que a gente esteve com ele, né, fechadinho, e depois a gente ficou com uma referência única, que foi da Cíntia, que trabalhou mais ainda conosco para a gente fechar os detalhes finais do documento. Nós, então, lançamos esse documento, né? A gente enviou para todos os colegas professores da rede, e daí eu digo que são todos professores e professoras da educação infantil, aos anos finais, porque todos têm que ter conhecimento desse material, né? A criança, ela é da rede e ela começa na educação infantil e vai até os anos finais, né? Conosco. E depois a gente pediu, então, o apoio, o suporte das equipes diretivas para que nos dessem esse suporte para que a gente tivesse, né, a confirmação de que chegou nos colegas, que se não chegou, nós íamos fazer chegar, né? Criamos uma grande rede para que os colegas, então, tivessem ciência desse material, desse documento do cenário Tempos da Educação Infantil. Modéstia à parte, né? Ficou um material muito rico, muito lindo, muito potente. Ele já está disponível no nosso site pedagógico Conexões em Rede. Eu posso colocar aqui no nosso chat, depois acredito que as meninas do fórum podem disponibilizar também no chat do YouTube, do Facebook, onde está sendo transmitido, que o pessoal pode acessar, ele é um documento público, e é o nosso desejo que ele seja multiplicado e consultado, né? Enfim, a gente aceita também críticas e sugestões, mas a nossa ideia, então, era justamente qualificar os tempos que as crianças passam na escola e que a gente pensasse cada tempo
e que as discussões de concepções e as questões teóricas, elas atravessariam as nossas discussões acerca do tempo. Não tem como pensar os tempos da jornada sem que venha à tona as questões das concepções. Como o tempo é curto, então eu conto um pouquinho, né, de como foi essa trajetória, de como que a gente pensou, né, esse desenho dessa construção da proposta nesse início, pensando no cenário tempos. Em breve daremos continuidade com o referencial curricular, mas eu deixo, acho que a parte, né, mais densa, mais de conteúdo, então, para a contribuição das colegas coordenadoras que participaram ativamente desse processo. Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, agradeço o convite, né, na figura da Sabrina, e agradeço ao fórum, então. Muito obrigada, uma boa noite, e a gente continua aqui. Muito obrigada, Fê. Obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade e por estar compondo junto com a gente. Imediatamente vou passar a palavra para a presidenta do Conselho Municipal de Educação, a Fabiane Pavani, minha parceira de alfabetização, de direção, há muitos anos atrás, para a gente não contar que a gente é velha na rede, né, Fabi? Vamos lá. Boa noite a todas, boa noite a todos e todas. Para mim é noite, né, gente? Finalzinho da tarde, mas daqui da minha janela estou enxergando a noite chegar. Bem, é uma grata satisfação estar aqui compondo essa mesa hoje, poder estar, então, trocando as nossas impressões sobre esse processo de reorganização das bases curriculares na rede municipal, e aqui hoje, em especial, com ênfase na educação infantil. Então, como a Sabrina me apresentou, eu sou Fabiane Pavani, sou presidenta do Conselho Municipal de Educação, sou professora há 30 anos, professora da rede pública há 28 anos, e a minha escola de origem é a Escola Porto Alegre. Então, faz bem pouquinho tempo que eu saí da escola e estou à disposição integralmente aqui no Conselho Municipal de Educação. Eu vou pedir a licença de vocês, a minha colega Lisele, assessora técnica aqui no CME, vai me ajudar a fazer a exposição de hoje, compartilhando o material que nós preparamos. Vamos lá, Lise. Então, acho que precisa... Isso, modo apresentação. Então, o Conselho Municipal de Educação, ele é um órgão que normatiza o sistema, né? Ele é um órgão fiscalizador, ele também é um órgão consultivo, e ele é o órgão mobilizador, que ele também deve promover o debate e a discussão acerca de tudo que diz respeito, então, à defesa e ao exercício do direito à educação. Nós aqui no CME somos 14 entidades, mais o executivo, a representação do executivo, e somos, então, 22 conselheiros e conselheiras. É preciso dizer que somos aqui um universo bastante diverso e temos conseguido construir o debate e as normativas do Sistema Municipal de Ensino com respeito ao diverso, ao contraditório e com respeito aos princípios democráticos, porque nós também fazemos essa exigência para nós, né? Que a gente consiga vivenciar, experienciar os aspectos pedagógicos do ambiente educacional. Próxima lâmina, Lise, por gentileza. Bem, nós somos regrados pela Lei 8.198 de 1998, que coloca, então, como as competências do Conselho fixar leis para o ensino fundamental, a educação infantil, o funcionamento e credenciamento das escolas e das instituições, definir os currículos, né, aprovar os currículos dos estabelecimentos escolares pertencentes ao sistema, os PPPs, os regimentos, aprovar o Plano Municipal de Educação, a próxima lâmina, as bases curriculares
e nos manifestarmos sobre questões que nos são provocadas, né, que nos perguntam, o prefeito, a secretária, entidades educacionais, cidadãos e cidadãs da cidade. Então, esta é a função que cabe ao CME. Então, quero dizer para vocês que, ao fim e ao cabo, é para o CME que virá todo este processo para que o CME diga se efetivamente está em acordo com as normativas do Sistema Municipal de Ensino, para que nós possamos credenciar, aprovando integralmente os PPPs e regimentos que chegarão no CME, ou se nós iremos vetá-los. E o que irá, então, nos balizar? As normativas emitidas pelo próprio Conselho Municipal de Educação, que, por óbvio, estão em sintonias com o Conselho Nacional de Educação. Quero dizer para vocês que nós analisamos todo esse processo com base no princípio constitucional da gestão democrática, que é determinado pela LDB. Para a elaboração de PPPs, a necessidade da articulação com as famílias, a integração dos conselhos escolares, e nós destacamos, nós temos um parecer que fala sobre isso, que é o parecer 21 de 2021, e nós dizemos lá que a primeira questão, há uma inversão neste processo todo, em relação, então, às diretrizes curriculares, a reorganização das bases curriculares. Nós fazendo um cotejamento da LDB, das normativas nacionais, das diretrizes, nós colocamos lá no nosso parecer que para discutir diretrizes curriculares, as bases curriculares, é preciso antes discutir o papel da escola, o conceito de criança, a relação desta escola com a comunidade. E, para isso, é necessário cumprir a lei da gestão democrática, porque isso diz respeito aos princípios da educação no sistema, né? E, então, como diz lá a própria lei do sistema, realizar o Congresso Municipal de Educação, que também tem a sua... ele também está reportado no Plano Municipal de Educação, que é uma lei aprovada pela Câmara Municipal, que diz lá que existe, então, o Fórum Municipal de Educação, que cria o Fórum Municipal de Educação. E no decreto de criação do Fórum Municipal de Educação, estabelece as suas competências, entre elas está que é o fórum quem deve coordenar o Congresso Municipal de Educação. Então, são questões coordenadas em colaboração. ISMED chama o Congresso, provê de recursos humanos e físicos para a realização dele, e o Fórum Municipal de Educação realiza o Congresso. É preciso dizer que a ISMED participa, o Executivo participa do Fórum Municipal de Educação com 3 representantes. Nós achamos de imensa importância essa representação. Bem, dito isso, avanço para a questão do que nós entendemos com relação à BNCC. É preciso dizer que em 2018, o Conselho Municipal de Educação emitiu o parecer 40, e em 2019, a resolução 20, que estabelece o quê? Estabelece os princípios para a organização, para a vivência, então, da BNCC no Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre. Que é, então, o parecer 40, a resolução 20, vai dizer que, olha, o Sistema Municipal de Ensino tem toda uma trajetória, tem todo um histórico, tem toda princípios estabelecidos na sua rede,
e estes não devem ser abandonados, porque nem a lei que institui a BNCC diz isso. Ela diz lá, cada sistema deve adaptá-la da maneira que por bem achar melhor adequado. E foi o que o CNE fez. Estabeleceu, então, como deveria, como deverá, como deve ser a organização, então, da BNCC no sistema de Porto Alegre. Bem, reafirmando a participação de todos e todos os segmentos na construção dos princípios pedagógicos, o que é para nós fundamental. Aqui, então, retomando os caminhos da construção desse parecer, é importante dizer que no dia 17 de 8 de 2021, o CME emite um ofício à SMED solicitando informações. Nos envia aí os cenários, né, que está se trabalhando com a rede municipal, porque nos cabe, enquanto Conselho Municipal de Educação, apreciar esses cenários e dar as nossas impressões. E, infelizmente, esse ofício, através de um processo SEI, nunca foi respondido. E no dia 1 de 9, nós tivemos reunião com as diretoras de MEIs e jardins de praça, falando exatamente sobre o cenário da construção, né, das bases, então, da reorganização das diretrizes. Quais as normativas, o que considerar, e isso finalizou para nós com uma consulta, né, que as EMEIs e JPs nos fizeram. Elas nos perguntaram rapidamente, eu sei que estou chegando no meu tempo, vamos avançar aí, Lise. Elas nos perguntavam sobre o cenário apresentado pelo Executivo, né? Então, esse cenário a gente vai examinar, então, o material enviado. Este cenário, que não considerava, a proposta não considerava diferentes jornadas das escolas e também a distribuição do tempo para cada rotina jornada em 60 minutos. A próxima, Lise. Tempos pré-determinados, extrapolava a jornada de 60 horas semanais nas escolas. Próxima, Lise. E nos perguntava, então, é possível, está de acordo, né, como o CME nos coloca estas questões. Rapidamente eu digo para vocês, né, leiam o parecer 21 de 2021 do CME. Eu vou postar, nós já postamos, né, aqui no grupo FIGEI. Infelizmente, nós estamos com dificuldade de publicizar os nossos pareceres, porque nós não estamos mais no site oficial da Secretaria Municipal de Educação. Então, a população de Porto Alegre não tem acesso às normativas exaradas, mas através, então, de uma corrente entre nós aqui, nós podemos publicizar os pareceres. Mas, então, nós dizemos lá, sigam a resolução 15, sigam a resolução 20 do parecer 40, sigam a resolução 21 do Educar e Cuidar, a resolução 22, que trata dos PPPs e regimentos, né? E, fundamentalmente, enfatizando o quê? E concluindo meu tempo, não querendo ser desrespeitosa. De 4 horas a 12 horas, não pode, né, extrapolar esse tempo, e ainda o currículo não deve ser partido pelo tempo, não deve ser pré-determinado. A rotina, ela precisa ser uma rotina que possibilite o acolhimento com segurança, a ludicidade, a expressividade das crianças, as interações e as brincadeiras, as crianças enquanto sujeitos e sujeitas de direitos. Então, a rotina precisa estar voltada à promoção de vínculos, a permitir autonomia, ao brincar livremente. E reiteramos, então, os princípios normativos da concepção do educar e do cuidar, né? Ao parecer 21. Finalizando de forma finalizada mesmo,
nós queremos dizer aqui que não é possível que a educação infantil permita a antecipação dos objetivos do ensino fundamental. Nós não podemos submeter a educação infantil a um processo formal de alfabetização, não podemos antecipar etapas. E o apostilamento é algo, nós já, eu acho que vamos lá para as determinações, Lise, rapidamente. Nós, no parecer 21, nós levantamos, então, cumpra, né, porque nos cabe dizer isso ao executivo, cumpra as normativas, as determinações deste parecer, e levantamos questões contra o apostilamento na educação infantil, porque nós já havíamos falado sobre ele lá no parecer 20, né? Então, no parecer 20, resolução 40, nós já havíamos falado sobre o apostilamento e reiteramos aqui que ele é proibido no Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre. Exatamente assim, não é mais nem menos, ele não pode. Então, nós também entendemos, e aqui eu já fiz essa crítica num outro momento, reitero aqui novamente, que quando o executivo abre para que as escolas decidam se irão ou não aceitar, adotar o apostilamento, ela não cumpre com a normativa do próprio sistema. Então, eu peço mais uma vez desculpa, eu sei que me alonguei no tema. Obrigada. Obrigada, Fábio, pela tua participação, pela tua contribuição. Nós vamos de imediato, então, compartilhar, então, agora a experiência das meninas que estiveram à frente, né, na coordenação pedagógica das escolas, nessa discussão nos GTs, né, promovidos pela Secretaria. Então, assim, com a palavra, a Cláudia, a Raquel e a Cíntia, dentro da organização que vocês fizeram para esse momento. É um prazer estar com vocês e ouvi-las. Saudades, Cláudia e Cíntia, especialmente, que trabalhavam mais junto e mais pertinho. Muita saudade. Obrigada, Sabrina, também. Agradeço, né? Agradecemos o convite para estar aqui hoje no fórum. Também participei dele por muitos anos, né? E sei da potência e da importância desse espaço. Bom, antes de contar um pouquinho de como foi a nossa participação na construção da proposta, eu quero contar um pouco antes de como é que nós chegamos, né, até esse momento da proposta. Então, eu ingressei na função de coordenação pedagógica da minha escola, a Mamãe Coruja, em janeiro desse ano, e tem uma equipe diretiva muito parceira, assim, que ajuda a pensar enfim, levar uma série de ideias para o grupo. Mas, claro, imagino que muitas, né, pessoas nessa mesma função sentem também a falta de ter outras pessoas com quem compartilhar além da própria equipe, né? E foi assim, então, que ali em maio, com a Eminência, quando retornou às aulas presenciais no município, né, eu contatei, então, algumas coordenadoras que eu conhecia, né, que já tínhamos, né, parcerias de outros momentos e que eu acreditava que eram pessoas, né, estudiosas, né, que acreditam na potência da educação infantil. Então, eu convidei alguma dessas pessoas, né, a Cíntia, que está aqui, a Ana e a Milene, para constituirmos um grupo de estudos, um grupo para pensar formações, né, um pouco assim, né, muito humildemente, mas inspirada pelo OBC, né, do Paulo Fock. E a Cíntia também convidou a Raquel, que está aqui conosco, né, e a Roselaine, e aí nós formamos esse grupo de 6 coordenadoras da rede municipal, que, num primeiro momento, tinha como desafio, assim, se conhecer, né? Cada uma com a sua trajetória, sua formação, né? Tempos diferentes de atuação como coordenadora pedagógica.
E depois, em seguida, surgiu a possibilidade, né, da mantenedora de termos um dia de formação em julho. E esse foi, então, o nosso, digamos, primeiro desafio coletivo, né, que foi construir uma formação das 6 escolas juntas, nesse dia, então, que foi 22 de julho. Então, cada uma de nós, a partir, então, dessa primeira fase de nos conhecermos, né, elegeu aquilo que era a potência da sua escola, né, então, e compartilhamos com as demais aquilo que cada uma de nós identificamos, né, como a nossa expertise, a nossa característica, né. Então, eu e a Ana, que é a coordenadora da Paulo Freire, falamos dos espaços e das mini-histórias, né? A Raquel falou sobre documentação pedagógica, a Milene falou da docência, né, como um gesto poético, a Cíntia nos falou dos contextos investigativos, e essa formação, então, que nós gravamos, né, depois ficou disponível para todas as 6 equipes das escolas, né? Naquele momento, a Roselane, que é da Floresta, não pôde participar, mas porque a própria escola Floresta, né, a equipe, estava organizando o seu seminário de 30 anos. E esse também foi, então, um outro desafio que nós nos lançamos, que era fazer o relato dessas nossas experiências no seminário da EMEI Vila Floresta. E aí, em seguida, na formação, então, da jornada pedagógica da SMED, ali no finalzinho de julho, é proposto, então, no caso aqui, a Fernanda, que estava naquele dia, a ideia de se fazer uma nova proposta para a educação infantil. Então, e ali no comecinho, então, de agosto, como ela contou, né, houve todo esse processo por regiões, né, das coordenações, ora na SMED, ora nas escolas da região. E, então, esse foi um outro desafio que nós, 6 coordenadoras, nos fizemos, pensar um cenário alternativo àquele proposto pela SMED. Porque pensávamos que, mais do que definir tempos, nós tínhamos que falar das concepções que temos desses tempos, né? Então, nos surgiram alguns tempos que para nós eram muito preciosos, muito caros, né? Então, os tempos de chegada, os tempos de conversar, de historiar, né? De alimentar-se, de cuidar-se, descansar, enfim. Então, e levamos essa proposta para as demais coordenadoras, para que no dia D, né, cada escola pudesse pensar um pouco sobre essas questões que a gente levantou. Houve uma adesão muito grande das demais coordenações da rede, né, para pensar essas questões. Cada escola contribuiu, né, nessa discussão. E nós fomos, então, fomentando cada uma de nós, nas suas regiões, essas discussões. E, ao final, né, nós tivemos esses 4 documentos que depois foram unificados. Entendemos, né, que essa é parte de uma conversa que recém começou, né, porque nós, então, falamos nesse documento dos cenários, dos tempos, né, que se vive durante a jornada das crianças na escola, uma jornada que pode ser de 4, 8, 10 ou 12 horas, dependendo da escola, da rede municipal, mas também do sistema municipal, né, mas temos muitas outras coisas a falar, né, para, enfim, receber esse nome de proposta pedagógica. Então, ficaram, ao término desse processo, vários, a gente chamou, né, as colegas de que haja tempo para, né, então, para pensar as questões de espaços, documentação pedagógica, avaliação, né, as nossas concepções, né, sobre essas questões, enfim, eu penso que esse foi um pontapé, né, que mostrou que temos uma potência muito grande, né, para construir um documento robusto em relação a essas questões, né,
mostrou que as pessoas estão dispostas a debater e a conversar sobre essas coisas, né? E, enfim, também não quero me prolongar, quero também passar a palavra também para a Cíntia e para a Raquel, que são as minhas parceiras nesse grupo, e quero dizer que não foi uma escolha nossa sermos as representantes, foi uma escolha do grupo, né, que coincidentemente coincidiu, né, para ser bem redundante, com essas pessoas que fazem parte do que a gente se auto-intitula de escolas conectadas, né, mas foi uma escolha pelas nossas colegas, né, de sermos nós as representantes nessas discussões. Tá? Vou passar então para a Cíntia e a Raquel contar um pouquinho também desse processo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Raquel, sou professora da rede municipal. Atualmente estou enquanto coordenadora pedagógica da EMEI Parque dos Maias. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência, trocando, aprendendo junto. Muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo espaço e pela troca. Pegando esse gancho, né, que a Cláudia estava falando, né, sobre a potência das diferentes escolas, as potências que a nossa rede soma para criarmos esse documento tão cheio de identidade, de riqueza, né, esse documento tão vivo do chão das escolas da nossa rede, né, tão característico, né, tem um pedacinho ali, a participação de cada escola, de tudo que foi construído com todas as regiões, né, e venho compartilhar um pouco para vocês da riqueza desses encontros, né, que foram oportunizados entre todas as regiões, né, e até mesmo desse retorno das regiões de nos escolherem enquanto representantes, né, tamanha riqueza das discussões, né, tamanha riqueza do início também dessa estrutura de proposta pedagógica, né, a partir dos tempos da jornada das crianças nas escolas. Então, foram encontros tão ricos em que tivemos a oportunidade de refletir acerca dessa proposta pedagógica, dos tempos das nossas crianças, né, da diversidade que nós temos na nossa rede, né, temos EMEIs, temos jardins de praça, temos escolas, né, na zona rural da cidade, então temos diferentes configurações e o quanto era importante, né, a criação desse documento, né, para servir como apoio, como um documento norteador e orientador para toda uma rede tão diversa, né? Então, claro, foi um desafio grande, né? Mas também foi um desafio muito rico, de muitas trocas em que os coordenadores se encontravam, né? Trocavam sim também as suas angústias, os seus anseios, mas principalmente refletimos muito, não sobre a quantidade desse tempo, né, mas sim sobre a qualidade desses tempos para as crianças, né, como eles se dão nas nossas escolas, né, de educação infantil, nos jardins de praça, enfim, nas diferentes configurações que temos na nossa rede e de que maneira, né, podemos qualificar a construção desse material, né, de uma maneira coletiva e rica e pensando em cada tempo de uma maneira rica, pensando em tudo que acreditamos, que queremos e que esperamos para as nossas crianças da nossa rede. Então, foram encontros muito ricos em que trocamos muitas experiências, aprendemos, ensinamos juntos, né, e ficamos muito felizes também com o produto final, que, claro, é uma parte da construção, né? Sabemos que, como diz ali a Cláudia, no final do documento, né, tem essa expressão, que ainda haja tempo para, porque nos encontros também de coordenadores, chegamos a discutir também sobre o tempo dos educadores, né? Claro, o nosso foco principal era o tempo das crianças, qualificar esses tempos, né? Essa jornada nas escolas infantis, mas também sabíamos que tínhamos várias urgências, né, que estavam ali na lista, permanecem, porque estamos numa caminhada de construção. Então, conversamos muito também sobre o tempo do educador, sobre o tempo do planejamento, né, sobre muitos outros tempos que ainda precisamos de tempo para construir mais materiais tão potentes quanto esse.
Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Cíntia também, para ela compartilhar conosco dessa caminhada, mas desde já agradeço a participação aqui. Muito obrigada. Bem, então eu sou a Cíntia, coordenadora pedagógica atualmente da EMEI Vale Verde, e eu sou aquela que eu sou emocional, né? Então eu vou trazer aquela questão assim de dizer que não foi fácil, né? Foi difícil, foi um processo de conhecimento, de autoconhecimento desse grupo de coordenações que não se conheciam, né? Isso é importante dizer, de coordenações novas que nunca tinham estado nesse tempo e espaço e que muitas vezes não sabiam nem o que estavam fazendo ali, né? Então, quando as gurias falam assim de que nós fomos as representantes, talvez porque a gente já tem uma caminhada na rede que auxiliou algumas, né, colegas a entender essa potência da nossa rede, né? A entender que não era uma jornada que caía de paraquedas e que a gente ia ter que dar conta, ou aceitar, ou não entender, ou ficar só na queixa. Isso é muito importante. Por quê? Porque a reação inicial, quando a gente recebe algo que a gente não tem conhecimento, é o quê? Não, isso não me serve, né? Isso não é para mim. Como é que a gente vai fazer? A gente não tem tempo. E aí a gente tem que colocar o pé no chão e dizer: não, nós já temos muito material construído, já se tem uma história, já se tem uma caminhada, e o primeiro movimento é conhecer isso, né? Então, o primeiro movimento que a gente fez foi solicitar para mantenedor, então, através, né, da Fernanda e da Jaqueline, na época, né, que coordenaram todo esse processo, de que desse conhecimento para todos, né, os coordenadores, e os coordenadores pudessem, então, repassar isso para os educadores, né, professores, monitores, os especializados, que pudessem conhecer um pouquinho do trabalho que vem sendo feito, independente se ele já era oficial ou não, mas era uma caminhada, era um processo, era algo que as escolas foram construindo, independente de gestão, e que a gente pudesse, então, começar a desmistificar um pouquinho dessa coisa que é só política, que vem gestão e muda tudo, e que a gente pudesse ver o que tinha de bom e o que a gente ia realmente construir. Então, acho que isso foi o foco assim, central da gente ver, sim, dentro da legislação, sim, dentro daquilo que é potente, sim, com base nas orientações da BNCC, mas com uma característica própria da nossa rede, de não pegar material de fora, de não pegar... Novo Hamburgo tem um material maravilhoso, São Paulo tem material maravilhoso, tem vários lugares. Mas o que nós, qual é a nossa identidade? Qual é a nossa potência? O que nós acreditamos? O que se faz numa rede que é diversa, que tem muitas características, que tem espaços completamente diferentes, porque aqui a gente está falando de uma rede municipal que ela é ampliada para muitas escolas comunitárias parceiras, né? E que muito do nosso referencial ele serve para muitas escolas particulares também. Então, a gente tem uma abrangência, uma potência que a gente tinha que demarcar. Independente desse tempo que a SMED, eu acho, através da coordenação, né, da Fernanda, junto com a secretária, nos permitiram ampliar para dar conta, assim, de um material que tivesse uma carga efetiva, legítima, democrática, circular, né, que a gente pudesse realmente valorizar isso. Então, se partiu exatamente daquilo, o que se faz na escola? Qual era a pergunta?
que se faz? Quais são os tempos? E a gente começou falando de que, bem, já não queríamos usar a palavra acolhida, por exemplo, como chegada, porque o acolhimento, né, eu acho que foi falado já aqui, ele perpassa o tempo todo. O vínculo, o olhar, o toque, né? Eu tenho um autor que ele fala da ternura, né? De como a gente acaricia o outro em vez de agarrar. Então, a gente começou a pensar de que, ao invés da gente agarrar esse tempo da jornada e dizer, a gente quer porque quer ou não quer, ou vai contrariar, a gente vai acariciar. Vamos ver o que a gente pode transformar isso de uma maneira que a gente se perceba, né, dentro deste processo. E aí o dia dele foi bem marcado, cada escola fez e organizou e gerenciou daquilo que tinha de potência, daquilo que mais marcava, do tempo que mais mexia, que precisava de mais reflexão ou não. Todas as escolas fizeram atas, né, desse material. Esse material foi todo compartilhado nesses grupos. Eu, particularmente, li todas as atas que foram, né? E aí, a partir disso, a gente começou. Bom, olha o que tem de comum. Tem de comum isso, e dá para entrar dentro desses tempos. Quando a gente pensou nos tempos, a gente fugiu da hora-relógio, porque justamente nós temos jornadas muito diversas, né? Nós temos características muito diversas. A gente pode falar de descansar, por exemplo, no tempo de descansar, que as crianças não precisam dormir, em todas. Contudo, cada escola vai ter que gerenciar de um jeito, porque tem escola que eu não tenho espaço para dar conta de criar outras coisas e eu vou ter que gerenciar ali. Tem escolas que as crianças vão poder sair para outros espaços. Então, tudo isso tinha que ser muito bem pensado e articulado para que, ao mesmo tempo que tivesse uma unidade de rede, que era aquilo que se pretendia, tivesse uma flexibilização para que, dentro destes tempos, as escolas pudessem se ver, as escolas pudessem repensar seus projetos políticos pedagógicos, as escolas pudessem tentar integrar toda a questão da BNCC, que pudessem começar a entender isso. Então, a gente usou até um logo, né? A gente se permitiu fazer assim um logo na questão de pensar esses tempos enquanto circularidade, enquanto entrelaçamento, que tudo perpassa, né? Que é o brincar, as interações, ela está a todo momento, e que esses elementos pudessem fazer parte do planejamento cotidiano das escolas, né? Que a gente pudesse pensar a chegada, como é que é esse chegar, como é que é essa despedida, que a gente pudesse pensar como é que esses momentos de cuidar, que eu vou olhar efetivamente para aquela criança, seja coletivo, seja no individual, que eu pudesse parar para historiar, não só para ler história, mas para narrar, para construir uma história junto com as crianças. Que a gente pudesse almoçar com o outro, né? Que as escolas pudessem gerenciar isso de uma maneira mais tranquila. Então, todos esses temas de circularidade foram muito importantes e demarcaram o que, e de forma legítima, o que a gente, enquanto coordenação, enquanto representantes das escolas que vivem o cotidiano, enxergavam desse momento, a partir de tudo que a gente já tinha construído. Tem muito a se fazer, como as colegas falaram, e eu acho que o principal é começar a colocar isso em prática, né? Como que a gente constrói e legitima alguma coisa? Não é só no papel. A gente coloca, a gente legitima através de formação, de estudo do cotidiano, da gente poder transformar aquilo que a gente tentou ser poética também,
porque eu acho que educação é isso, é sensibilidade, é ter aquele lado humano, mas também é o limite, também a objetividade enquanto educador, de saber qual é o meu papel. Isso tudo, eu acho que, de certa forma, foi discutido, mas tem muito, muito mais a ser discutido, muito mais a ser ampliado, muito mais a ser registrado, a ser organizado. Então, como todos os colegas falaram aqui, a Fernanda também falou, foi um disparador que deu origem a um material potente e que esse material ainda precisa ser olhado de uma forma, né, mais apurada ainda, para dar ideia de outras coisas que a gente tem que construir, de outras coisas, porque a legislação existe e a gente tem que tentar colocar isso em prática, né? Então, já existe uma legislação, já existe toda uma potência também daquilo que se pensa não só no Brasil, mas como no mundo. E como é que a gente vai agora articular isso na rede de Porto Alegre, daquilo que a gente acredita? Então, esses tempos foi um pontapé para a gente pensar muitas outras coisas aí, investir e transformar as nossas escolas, respeitando a sua individualidade, mas tentando ter uma identidade de rede, que eu acho que faz muito tempo que a gente estava precisando. Acho que era isso. Obrigada, Cíntia, pela tua contribuição. Obrigada também a Cláudia e a Raquel. Eu acho que as falas foram muito potentes, assim, trouxeram muito dessa necessidade, desse resgate, de valorizar aquilo que a gente construiu. Nós temos uma história, né? E ela não é pequena, muito pelo contrário, a história da rede municipal é uma história grandiosa e belíssima, né? E ela merece esse respeito e essa continuidade. A gente sabe também que o trabalho é um pontapé inicial, que a gente ainda tem muito para chegar num produto realmente final, né? Para dizer assim, se construiu algo a partir dessas discussões. E antes, então, se a gente passar para uma rodada final de considerações, nós tivemos algumas perguntas ali no chat, que eu acho que vale a pena a gente retomar. E aí, assim, peço aos convidados quem se sentir à vontade para responder, né? Duas delas, eu acho que são mais para a Fernanda, em função da questão da secretaria, mas que, assim, elas falam da questão das comunitárias. Então, uma delas diz assim, mas em nenhum momento consultaram as escolas comunitárias. Então, que cenário único é esse? Foi feito esse questionamento pela Elaine Timen, eu acho. E na mesma linha da Eliane, nós temos o questionamento da Andrea Aixa Rocha. As comunitárias não participaram dessa construção. E somos nós que atendemos o maior número da educação infantil de Porto Alegre. Não sei, Fê, se tu pode dar, assim, pelo menos uma ideia do que é esse processo, por que a rede e por que não a comunitária, ou em que momento vai ser dividido com esse Tranquilo. grupo. Como a gente disse, né, Sabrina, a proposta ela é construída de várias partes. Essa parte inicial do cenário, ele é muito para a rede própria, né? Então a gente pensou, inclusive, os tempos da rede própria. Daí eu falo tempo de atendimento mesmo, né? 4 horas, 8 horas, 12 horas. Porque as escolas comunitárias, elas atendem no mínimo 10 horas. É o que está no termo de colaboração delas, né? Nós tivemos conversas com o fórum, né? E aí eu vou dar um oizinho para a Elaine, né, que fez a pergunta, a gente já conversou sobre isso, que esse primeiro processo, ele era bem próprio da organização da rede própria. E que agora a gente vai entrar na outra parte de construção da proposta, que é a parte do referencial. E eu até tinha guardado essa informação para as contribuições ali, né, para as considerações finais. Porque quando a gente entrar agora na discussão do referencial curricular da educação infantil, a gente vai ter que dar conta do que é de competência do município. E aí a gente não vai poder olhar só para a rede própria. Nós, enquanto secretaria, nós vamos ter que discutir com a rede própria, com a rede comunitária, que é parceira, e com a rede privada exclusiva de educação infantil.
porque esse referencial, ele é para a cidade, e a nossa cidade, então, é de competência do município, a educação infantil, então nós vamos ter que discutir com essas 3 redes esse referencial, né? Então, nos aguarda aí uma próxima etapa mais desafiadora ainda, com certeza temos muito mais para construir, mas já temos aí um bom início já consolidado, mas esse é uma questão que é bem da realidade da rede própria, mas que também pode ser inspirador, né, para outras redes. Obrigada, Fê. Inevitavelmente, a próxima também acaba sendo para ti, mas assim, que entra uma outra questão que está perpassando a rede, que é a questão da continuidade no processo, né? Se é uma continuidade no processo, por que está mudando o processo de ingresso no ensino fundamental, sendo que as crianças já são alunos da rede? Eu acho que tem algo a ver com a questão da transição para o primeiro ano, né? Que teve essa mudança esse ano, onde as crianças que são das escolas municipais infantis estão perdendo a prioridade de seguir o atendimento na escola municipal e tendo que fazer, então, um novo processo de inscrição e estando com esse processo ampliado para toda a rede estadual também. Ou seja, já não há mais a garantia dessa transferência imediata. Certo. Então, a questão, daí a gente tem uma decisão de gestão de como que a gente faz esse processo, né? Então, foram realizadas reuniões, né, com todas as direções de como seria esse processo, né? Essa pergunta, ela é de competência da unidade de gestão de vagas, né? Não é muito da minha competência, porque a minha competência é pedagógica. Então, eu não entro muito na seara, que é para não falar o que, né, talvez eu erre aqui, escorregue na informação correta. Mas aí a gente poderia levar, né, enfim, não sei se o fórum teria como fazer uma consulta, enfim, a unidade de gestão de vagas, sobre como foi acordada, né, essa questão, por que ficou diferente esse formato esse ano. Mas, claro que a gente acolhe as perguntas, mas ela não está diretamente relacionada à questão da proposta pedagógica. Sim, é mais como uma dúvida, né, na verdade, né. Eu até entendo a posição que nos foi passada, que era uma questão de poder privilegiar o acesso também às comunitárias na mesma linha, né? Ou seja, que eles possam ter o mesmo direito de garantia dessa vaga. Mas, para quem já está dentro da rede municipal, se torna um pouco complicado essa compreensão, né? Dessa criança ter que sair da rede, talvez, por falta de vaga. Vamos para uma rodada final. Ariete, quer fazer alguma consideração? Só agradecer as colocações, né? Inclusive, a minha cidade foi citada, né? Quero dizer que todo dia, né? A gente está você não deve dizer que está matando um leão, porque os leões a gente não deve matar nenhum leão, mas a gente tem muitos desafios diariamente, e eu tenho certeza que em todas as cidades, em todos os municípios e no chão de cada escola, né? Então, força para todas nós, só isso que eu quero dizer. Obrigada. Bom, gurias, então, assim, antes da gente passar para as considerações finais e cada uma poder dar uma retomadinha na fala, eu vou fazer uma propaganda, um pequeno marketing aqui, junto com a Ariete, que vai me ajudar no marketing. Nós fizemos parte do grupo de pesquisa que envolve o programa Educação Infantil na Roda, né? Temos a publicação de boletins da Educação Infantil na Roda, e tanto eu quanto a Ariete fazemos parte da curadoria desses boletins. Então, assim, convido a todas a registrarem a fala de vocês e poder compartilhar com a gente, para que a gente possa colocar no site e levar essa fala, né, para outros âmbitos, para que isso alce outros voos e a gente possa compartilhar essa experiência que está sendo tão rica e potente para todo o país e até para fora dele. Né? Para uma rodadinha final, vamos iniciar pela Fernanda de novo. E aí eu acho que só falando, então, para incentivar mesmo, então, entrem em contato com a Sabrina passa o modelo, é um texto curto, que é bem propício para início de reuniões, ele é um texto só de uma página, né? Ele tem um modelo, o modelo já está pronto, é bem tranquilo, então entre em contato com a Sabrina ou conosco mesmo do fórum, e a gente orienta, tá?
e a gente vai ter assim, a maior alegria de poder ver essa história que vocês estão falando aqui, com emoção, mas também falando do engajamento, né, de vocês, assim, que isso fique registrado mesmo, tá? Porque a história, ela precisa ser recontada, né? E a escrita é uma forma maravilhosa de poder recontar essas histórias. Então, vamos lá, a gente vai aguardar vocês. Vamos lá, então. 2 a 3 minutos para as considerações finais, uma breve despedida. Antecipadamente, eu já agradeço a participação de todos em nome do fórum. Agradeço imensamente as colegas que aceitaram o desafio de vir conversar com a gente, porque vocês fazem esse trabalho todo dia e a gente tá junto, né, para construir essa rede independente de qualquer coisa e de qualquer governo. Nós somos essa rede e nós que potencializamos o trabalho dela, assim como também nós somos a educação infantil e temos o dever de lutar por ela a cada dia e a cada momento. Obrigada, Sabrina. Como eu já falei algo que eu tinha guardado para as considerações finais, eu vou aproveitar e vou pegar uma carona no merchan aqui das gurias e vou trazer de volta, né? Algo que eu sempre cobro, né? Cobrava na escola e cobro aqui na secretaria, cada roda de conversa, cada encontro, eu digo, né? Temos muita coisa para mostrar, muita coisa para dar visibilidade. Registrem, né? Algo que eu sempre digo, registrem, documentem, organizem, sistematizem, né? Mandem para a gente, que a gente dá um jeito de publicar, né? Vamos divulgar para o mundo as práticas exitosas que nós temos nas nossas escolas, né? Então, é algo que a gente já traz, então eu pego carona no merchan de vocês, seja pelo fórum, seja pela secretaria, por onde for, temos que mostrar o que de bom fazemos, né? Dito isso, então, eu vou dizer que desde o início, né, daquele cenário inspirador, e daí a gente usa inspirador, que era justamente para disparar discussões, né? Em nenhum momento foi dito que ele seria o cenário, e de fato não foi o cenário que ficou, né? A ideia era assegurar, garantir os direitos das crianças, né? Então, cada momento, cada tempo, cada espaço, cada concepção que a gente defende, ela precisava ser assegurada. Esse era o momento, esse é o material, esse é o registro para a gente assegurar essas questões, né? Então, o tempo todo a gente defendia isso, né? Agradeço demais a parceria das coordenações pedagógicas que vieram, né, junto com a gente nessa defesa e daí numa militância pela educação infantil, porque quando a gente precisar de um material, vai ser nesse material que a gente vai buscar essas questões. Então, independente de como ficou organizado, a grande defesa era de assegurar os direitos das crianças. E eu acho que a gente conseguiu mais até do que a gente esperava, porque foi um documento construído a muitas mãos, né? Então, acho que as próprias reflexões que foram surgindo dos debates trouxeram essa potência para esse material. Também tinha esse propósito de trazer a unidade de rede, mas sempre respeitando as particularidades da realidade de cada escola. Então, precisamos sim de uma unidade, mas também precisamos respeitar o que é específico de cada escola, né? Então, acho que nós conseguimos com brilhantismo, né? Me coloco, mas o protagonismo é muito mais das coordenações e das supervisões das escolas, a gente mais conduziu o processo. Fico muito feliz de estar vivendo esse momento, né? De poder estar promovendo, propiciando, e vamos preparar, né, dar uma respirada, pegar um gás para seguir aí na próxima etapa do referencial curricular, que eu acredito que vai ser muito mais desafiador. Obrigada pelo espaço, obrigada a todos que estavam nos assistindo na noite de hoje. Seguimos. Sabe? Bem, então, mais uma vez agradecer aqui pela satisfação de compor essa mesa com as colegas, de dizer que é sempre importante a gente estar aqui trocando as nossas impressões. É assim que a gente também vai incorporando novas possibilidades ao nosso pensamento e aos nossos fazeres. Eu estava com uma frase aqui que ela estava trabalhando na minha cabeça até que ela pulou, né, gente? Sabe como é que as coisas acontecem? Ela pula para fora. E eu tô com ela assim, vocês vão entender. Eu penso que o ponto de vista é a vista do ponto de cada um, né? É importante dizer
que esse debate todo poderia ter sido disparado de outra forma. E do ponto de vista do Conselho Municipal de Educação, e eu aqui o represento, com todo o respeito e com todo... enfim, né, me cabe dizer isso, nós entendemos que isso não aconteceu. Então, nós realmente, através do parecer 21, que é o que nos cabe, nós expressamos, né, a nossa compreensão acerca deste processo, que com certeza seria uma compreensão muito maior, muito mais rica, muito mais potente, se houvesse, se tivesse se essa construção, né, tivesse acontecido de outra maneira. Quem sabe até um convite para que o CME participasse de todo este processo. E juntos, né, porque fazemos parte desse sistema, SMED e CME, juntos, então, pudéssemos estar realizando este debate intensamente e democraticamente com a rede. Eu me reporto, então, às determinações do parecer 21, como aqui apresentei, solicitando, né, que vocês me permitam repeti-las. Então, que respeite a gestão democrática, que assegure o princípio de autonomia das comunidades para a construção do PPP e do regimento, que siga a LDB e as diretrizes nacionais que estão apontadas nas normativas do CME, que cumpra as normativas do CME, é que o evidente precisa, né, o que é evidente não precisa, não, o evidente precisa ser dito, cumpre, cabe cumprir. Que garanta o protagonismo dos profissionais, que respeite as peculiaridades das comunidades, a trajetória histórica e cultural desta rede, que preserve os eixos estruturantes das brincadeiras, né, das interações na educação infantil, sem antecipação dos objetivos de aprendizagem do ensino fundamental, impedindo o apostilamento, porque esta é a função do executivo, que respeite os tempos das comunidades escolares, né, e que convoque o Congresso Municipal de Educação. Com muito carinho com a conselheira Elaine, que fez a pergunta, né? É fundamental que neste nova etapa, Fernanda, me reportando direto a ti, né? Que já foste nossa parceira aqui no Conselho também, uma conselheira. Quem sabe, né? Então, agora possamos acordar uma forma de participação mais efetiva, assim, né? Mais que congregue, então, de forma mais abrangente o debate todo, né? E termino dizendo que é fundamental, gurias, o que vocês colocam aqui, né? A necessidade da gente expressar no nosso olhar o afeto, né, o afago, e que todos os espaços são educativos e lúdicos, né, em toda a educação básica, mas indispensavelmente na educação infantil. Eu já vou dizer, concluo aqui, Sabrina, sei que eu me passo para caramba, mas eu preciso anunciar, né, ser anunciante aqui de boas novas, né, de porvir bacana. Nós estamos trabalhando com 2 resoluções, né? Que loguinho aí a comunidade de Porto Alegre será convidada a vir discutir conosco. Uma muito especial, né? Cada uma mais especial que a outra, mas uma para este tema agora nosso é fundamental. Que será uma resolução sobre a transição entre e nas etapas da educação básica, tratando inclusive das microtransições. Veja só, que este debate também nos instigou a normatizar essa questão tão fundamental para a nossa rede. E a outra, que também vocês trouxeram para cá, é as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, quilombola e indígenas
e da cultura afro-brasileira, a história afro-brasileira e africana para o Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre. Vejam só que este CME está efetivamente, pensamos nós, né, em sintonia com os acontecimentos que nos rodeiam e, enfim, né, a possibilidade de estarmos aqui debatendo e discutindo certamente agregará novas considerações para essas construções. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Fábio. Quem segue? Cláudia? Pode ser. Eu, assim como as colegas, né, nos colocamos à disposição, né, tanto da mantenedora quanto de outros espaços, como o próprio fórum aqui, para essa discussão, para essa conversa. Acho que o que a Cíntia falou ao final é fundamental e acho que cada uma de nós tem feito esse esforço, né, mas entendemos que ainda não é ainda um trabalho que, enfim, que seja comum a todas, né? Acho que esse movimento formativo da mantenedora para todas as escolas em relação a essa documentação se faz necessário, né? Nós tivemos, nas reuniões regionais, a gente percebia isso, que algumas escolas, né, ainda estão, né, numa discussão inicial acerca de algumas questões, então, e muitas coordenações novas, como a Cíntia disse, e que ainda estão se apropriando desse papel, dessa função que é ser coordenadora de uma escola infantil, né? Então, que é uma função nova também na nossa rede, né? Então, acho que essas questões ainda precisam, né, avançar. No mais, só para contextualizar, né, as demais colegas que não viram ainda esse documento, e o que a gente procurou também trazer essa dimensão poética, como disse a Cíntia, para cada um dos tempos, né, nós temos algumas imagens de cada uma das escolas da rede municipal. Então, não são imagens, enfim, retiradas do Google, né? São todas cenas reais do cotidiano das escolas e com poemas feitos por coordenadoras pedagógicas da nossa rede. E cada um desses tempos, então, teve uma breve concepção descrita e muito mais do que dizer sobre esse tempo, nós elencamos questões sobre esse tempo. Então, muito mais do que dizer o que deve ser feito nesse tempo, a gente lançou questionamentos para pensar sobre esse tempo, né? Então, eu acho que muito mais do que respostas, o que cabe à educação é levantar perguntas, né, e fazer pensar sobre. E esse é o movimento que a gente tem feito, né, nesse nosso grupo, e que a gente gostaria que todas as colegas da rede se engajassem nele, tá bem? Obrigada pelo convite e passo para a Cíntia e para a Raquel finalizarem também. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Raquel? Obrigada, colegas, agradeço também. E só gostaria de encerrar, né, com uma palavra que já falamos aqui, né, mas acho ela bastante pertinente para a gente ficar com essa reflexão quando a gente fala sobre um documento que traz mais problematizações e reflexões para os educadores, para as equipes das diferentes escolas, né? Eu trago aqui a palavra que a gente já conversou hoje sobre esperançar. Esperançar de continuar nessa trajetória, nessa caminhada, né, que é desafiadora, que foi uma peleia e continua sendo, e teremos mais peleias, né, pelo caminho para essas construções mais ricas, né, e feitas todas por nós, né, com a nossa identidade da nossa rica rede. Muito obrigada pela atenção de todos. Gratidão, Raquel. Cíntia? Bem, então, assim, né, queria agradecer também imensamente essa oportunidade, que possamos ter muitas mais oportunidades com ampliação, né, de pessoas participando, com outras pessoas podendo contribuir também.
E tenho certeza que a gente está representando aqui as nossas colegas, estamos fazendo o nosso melhor para isso, né? Porque somos uma potência, estamos aprendendo e aprendemos e ensinamos umas às outras no cotidiano, nas nossas conversas. E eu queria deixar assim, uma coisa que, né, que até as comunitárias então trouxeram, e que eu queria dizer que em muitas das nossas conversas, todas elas estiveram presentes, tá? Embora nós estivéssemos como rede municipal própria, né? Sempre a gente pensou, não, mas tem que contemplar as 10 horas lá, né? Das colegas, a gente tem que contemplar a realidade, a gente tem que contemplar aquele que tem espaço, aquele que não tem, pensando em Porto Alegre. Então, assim, justamente a gente fez essa ampliação, né? Dessa ação, porque eu acho que a gente usou verbo justamente para dar essa ampliação, essa coisa de movimento, né? Que as escolas são movimento, criança é movimento. Então, tentando também contemplar o que as outras escolas, né, não só aquelas que estavam efetivamente ali participando, mas todas as escolas do nosso município, e me atrevo, né, a outras muitas, né, que vão se inspirar com o nosso trabalho, assim como a gente se inspirou com o trabalho de tantas outras, né, municípios, de tantos outros lugares. Então, da gente poder olhar isso e se complementar. E, sim, acho que foi um momento de início delicado, mas a gente, ao mesmo tempo, teve uma abertura da mantenedora, que a gente foi procurando os nossos caminhos, né? Criando os nossos espaços, fomos, eu acho que, acolhidos nas nossas... talvez nem tudo que a gente quisesse, né? Mas a gente foi, sim, acolhido. E a educação infantil, independente, né, do fundamental, mas a educação infantil conseguiu chegar a um consenso que fosse um pouco mais, né, dentro da nossa realidade, sabendo que a gente tem muito que avançar, muita diversidade, que, né, somos pessoas, né, somos humanos, e isso é o fundamental. Mas eu queria deixar registrado aqui que as comunitárias e até as particulares sempre tiveram na nossa mente, na nossa fala, na nossa ação, porque nós somos educação infantil, independente de onde a gente está. As crianças são o nosso maior, né, bem, nossa maior preciosidade, e se a gente puder fazer aqui e agora e não no futuro, o futuro talvez seja bem melhor, tá? Então, era isso que eu queria desejar. Uma boa noite para todo mundo. Foi muito bom estar com todos vocês. Gratidão, gurias, pela participação de todas. Foi muito bom estar com vocês de novo. Foi muito bom ouvir algumas pessoas que a gente já não ouve mais tanto pela questão do trabalho, né? Por estar em posições diferentes. Acho que, assim, o fórum está aberto para ser esse espaço, né? Para divulgação, para conversa, para a gente usar como mediador para poder chegar a mais pessoas, para ser o disparador, então, né, dessas inspirações. Contem conosco, né? Nós também somos a Educação Infantil de Porto Alegre, de Canoas, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo e de tantas outras cidades que constituem o Fórum Gaúcho de Educação Infantil. Muito obrigada a todos, uma boa noite para todos que estavam conosco. Tchau, tchau, e até uma próxima. Obrigadão, Cíntia.